Olá, que bom estar com você mais uma vez e eu quero dizer a você que eu sou muito mais feliz agora, principalmente podendo compartilhar com você aqui mais um conteúdo de hoje. E assim agradeço a todos vocês que têm compartilhado também os vídeos aqui. Isso é sinal que você compreendeu quando eu disse que a sua atitude de compartilhar aquele algo que foi bom para você, compartilhando ele com o seu próximo, essa ação é uma ação, uma atitude que é o mesmo que você está declarando o seu amor ao próximo. Então, dar aquilo que faz bem pra gente, compartilhar aquilo que é bom para nós com o outro, é sinal que você acredita fielmente que não está vivendo num mundo de escassez. E assim, aquilo que for bom para você pode sim ser melhor, em abundância ou em dobro para o seu próximo. Muito obrigada a todos vocês e vamos iniciar esse vídeo de hoje já iniciando com a nossa afirmação, onde eu convido a você a pode ficar de pé, pode ficar simplesmente sentada. Hoje você pode fazer essa afirmação sentada. A única recomendação que eu tenho é que você reúna os melhores sentimentos dentro de você para estar falando esta afirmação ou qualquer uma outra que você queira atingir como verdade na sua vida, tá bom? Então vamos lá, gente. Fique confortável, eu estou me confortando aqui também. Sente-se ou fique da forma que você quiser hoje, tá? Mais confortável possível. E eu convido a você que faça 3 respirações profundas, trazendo os melhores sentimentos à sua lembrança. Segure o ar e em seguida você solte ele lentamente, tá bom? Então vamos lá. Primeiro você vai encher os pulmões e segurar. Solta todo o ar. Novamente, você vai respirar profundamente, segurar um pouco e soltar. Se você conseguir querer fazer isso contando, tudo bem. Mas você já deve ter aprendido em vários outros canais aí que ensinam isso. Mas a gente vai fazer por pouco tempo, então depende do seu tempo aí. Ok, eu fiz por 3 vezes e agora a gente vai dizer esta afirmação. Se você quiser, você pode fechar os teus olhos ou fique como você preferir. Eu sou o fluxo divino que torna minhas palavras e desejos em realidade. Eu sou o fluxo divino que torna meus desejos e palavras em realidades. Eu sou o fluxo divino que torna meus desejos e palavras em realidades. Muito bem. É isso, gente. Nós somos esse fluxo divino que torna nossos desejos e palavras em realidades. E com isso, no vídeo de hoje, nós vamos aprender, ou melhor, eu quero compartilhar com você o que eu aprendi sobre desintoxicar a sua volta, você mesmo e a sua volta. Existem situações tóxicas ou pessoas tóxicas para a nossa vida que é quase impossível no momento de você afastar dessas pessoas. O ideal é que realmente você mantenha uma certa distância, né? Mas quando isso não é possível, você teria que ter meios e forma de afastar esse lado tóxico da sua vida e quem sabe até mesmo eliminar,
totalmente, mesmo não podendo afastar da situação. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Essa afirmação diz que você é o fluxo divino que torna seus desejos e palavras em realidades. Para que eu possa, então, ter a compreensão disso, eu preciso compreender essa ação das minhas palavras, juntamente com os meus desejos, serem realizados. O desejo é o sentimento mais profundo de algo a ser manifestado na sua vida. Então, o desejo, quanto maior for o seu sentimento em relação a ele, mais você está autorizando esses desejos, juntamente com a sua declaração ali na palavra, com a sua palavra, a ver aquilo manifestado. Então, nós vamos compreender o seguinte: quando nós casamos o desejo, que vamos dizer, o sentimento, junto com a palavra, nós estamos autorizando a sua manifestação. Isso é qualquer palavra. Vamos dizer que seja positiva ou que seja negativa. Não adianta nós acharmos que podemos continuar sendo irresponsáveis com o que falamos a nosso respeito ou a respeito do nosso próximo, de que não vai manifestar, porque não tem nada a ver, isso aqui é só um comentário. Não adianta. A partir do momento que aquela palavra foi introduzida, qualquer sentimento que harmonizou-se com ela, você autorizou a manifestação. E como nós vamos ter certeza que essas palavras em si têm o seu próprio poder de se manifestar? Na Bíblia, no versículo, no livro de João 1:1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então eu vou falar de novo, que eu dei uma erradinha aqui, você deve ter percebido. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a palavra, ou as palavras, né, elas estão e sempre estarão aqui presente, aqui ou em qualquer outro estado espiritual, para todo sempre, né? Para você ter uma ideia, todas as coisas, quando se criaram ali por Deus, se criaram através da palavra. Quando você for olhar, quando esse verbo se encarnou para poder trazer a revelação do que Deus estava querendo dizer para o homem, ou esclarecer para o homem nessa experiência física, ele ali usou então, tipo assim, Jesus, né, foi ali o maior, assim, vamos dizer assim, em expansão, pronto para trazer esse ensinamento. E mesmo assim não foi entendido por todos, não foi. Mas ele realmente veio com toda essa vamos dizer, essa expansão pronta a tentar trazer as pessoas para essa compreensão. Então, se você observar, quando Jesus realizou os milagres, ele também usou as palavras. Porém, ele não contava histórias em relação às palavras que estavam sendo manifestadas naquela hora. Então, para você ver que a palavra ela tem tanto o poder de construir como de desconstruir. É preciso nós termos essa compreensão. Então, por exemplo, quando deram lá a notícia para Jesus da filha de Jairo, que já era morta, Jesus não chegou lá, é mesmo. Foi quanto tempo? Ela morreu tem quanto tempo? O que ela estava sentindo? Ele não deu poder àquela história que contou para ele. Ele imediatamente pediu para chegar até a filha e disse para a filha de Jairo levantar. Quando o melhor amigo dele morreu, foi a mesma coisa, por mais que ele chorou. Mas na hora dele realizar o milagre, ele não deu continuidade ao conto que estava sendo contado naquela hora. Mas ele destruiu aquele conto antigo, dizendo para Lázaro, saia para fora, né? E ali foi feito. Assim também quando ele transformou a água em vinho. Maria chegou perto dele reclamando desesperada porque não havia mais vinho naquela festa. E ele disse: o que tem eu contigo, mulher? Ele não quer saber desse assunto.
Se você quer o vinho, é o vinho que eu vou dar, mas eu não me conte essa história. E imediatamente ele pediu que enchesse as calhas ali, e ali fez o vinho, transformou a água em vinho. Se você for observar todas, eu estou indo pela Bíblia, mas eu vou chegar na nossa vida, né? A nossa vida normal aqui. Se você for pela sua vida, você foi construído por palavras. Então toda a construção que você teve desde do ventre da sua mãe, ela já veio sendo construído por palavras. Então você tornou quem você é através das palavras. Então, como que essas palavras ganharam tanto poder de se manifestar na sua vida? Através da combinação de acreditar naquilo que estava sendo dito. Então, quando nós levamos esse conhecimento em relação à palavra e nessa responsabilidade que você, já que você expressa de alguma forma a palavra, você está totalmente nesse fluxo divino que faz com que a palavra e o desejo sejam manifestados. Porém, essa manifestação só acontece na sua autoridade. Então, essa é a responsabilidade com que eu devo ter de quando eu estou falando de que seja a meu respeito ou que seja a respeito do outro. Então, outro exemplo que vamos dizer para o lado negativo. Vamos dizer as pessoas que vivem apontando o passado do outro, né? Ela não está somente julgando, ela está decretando que não acredita numa possível mudança. Ela prefere acreditar fielmente naquilo que foi construído a seu respeito no seu passado. E quando você se depara com uma situação dessa, você sabe que já está lidando com alguém que ainda está muito tóxicos em relação à sua própria natureza de ser. Porque quando nós saímos dessa vida tóxica de limitações e principalmente dessa crença de que você é o que disseram que você é e pronto, quando você sai disso, você não vai acreditar nessa mudança apenas para você ou para sua vida. Você acredita para você e para tudo em sua volta. Então não é interessante mais o passado, nem da sua vida, nem da vida de ninguém. E nós podemos ver o quanto tem pessoas que gostam de ferir o outro, é, coloca isso como uma defesa. Parece que entra numa defesa a fim de mostrar para a pessoa assim: você está construindo um novo caráter, mas você não é isso para mim. Tudo bem, tudo bem. Só que essa pessoa está agindo de uma forma tóxica na sua vida. Ela pode sim, se você não souber usar as palavras certas para desfazer isso, então isso significa que, se você deixar isso correr livre, simplesmente isso pode sim afetar na sua nova construção ou até mesmo numa manifestação que você não queira. Aí você vai dizer, mas como assim? E nós mesmos somos responsáveis pela nossa realidade? Sim. Mas quando você se foi construída através das palavras, não foi você que dizia as palavras, alguém dizia para você. Alguém ditava e você obedecia essa condução. E acreditava nela, foi ou não foi? Tem como um filho nascer e ele mesmo já decidiu o que é certo e o que é errado no mundo? Alguém está ditando para ele. E assim continua pela vida inteira. Quando você não está ditando paradigmas para você mesmo, você está ditando para o outro. E o mais terrível, vamos dizer assim, no meio disso tudo, que quando eu construo um paradigma para mim ou para o outro, eu vivo ele. Eu vou viver as consequências dele. Sejam elas benéficas ou sejam elas maléficas. Mas eu vou viver. Então tá aí, gente, a importância de qual história que você está contando a seu respeito e qual história que você está contando a respeito da vida do outro. Você acha que no momento em que você está achando que está fazendo apenas um comentário,
que isso não vai ter nenhum efeito sobre você? Claro que vai ter. Palavras, quanto mais repetidas elas são, mais possibilidades de gerar sentimentos, o sentimento é a autoridade para aquela palavra ser manifestada. Então, quanto mais eu falo, quanto mais eu decreto que o fulano é isso, o fulano tem que ser julgado pelo meu passado. Eu acredito fielmente que fulano não muda ou não mudou. Quanto mais eu acredito nisso, mais isso torna uma verdade para mim e mais isso torna uma verdade para o meu próximo. Então, como eu posso fazer, mesmo estando convivendo com pessoas assim, que eu posso transformar esse estado tóxico para um estado trazendo eu e a pessoa para o meu bem-estar? Você não precisa de ficar debatendo quem você é. Muito pelo contrário. Se quem você é ainda não atingiu o seu externo, é porque ainda você não se tornou por completo. Mas se você tem certeza que está sendo apontado por algo que realmente para você já foi até parar no mar de esquecimento, nem você e nem Deus se lembra daquilo, mas tem um atrevidinho aí querendo lembrar você, você pode simplesmente aceitar que aquela pessoa, por um momento, ela está certa. Eu realmente fui isso. Eu realmente estive nessa conduta. Ou eu realmente cometi esses erros. Mas foram as minhas escolhas daquela época. E hoje eu tenho novas escolhas. Queira você ou não, eu tenho novas escolhas. Porque eu posso e eu acredito nessas minhas novas escolhas. Então essa é uma maneira boa de você se libertar dessas pessoas que querem te manter nessa prisão do passado ou na prisão da condenação, sabe? Construindo palavras a seu respeito que realmente poderiam tornar aí uma manifestação desastrosa para a sua vida e para a vida daquela pessoa. Então o importante é, primeiramente, eu tenho que retirar aquilo o mais rápido possível do meu coração. Porque tudo aquilo que eu dou a maior atenção possível para ela vai gerar sentimentos. Os sentimentos geram verdade. E essa verdade gera autoridade para que essa palavra ou esse desejo se manifeste. Então é muito interessante você observar o que você está dizendo a seu respeito, o que você está ouvindo ao seu respeito. Já parou para pensar nessa situação que, na maioria das vezes, quando estamos convivendo com pessoas tóxicas, gente, quando eu falo pessoas, eu não estou falando apenas de convivência conjugal, não. Eu estou falando de família, eu estou falando de amigos, eu estou falando de pessoas que você não tem como tirá-las totalmente da sua vida. Existe, quando você fala de certa situação com uma pessoa distante, né, de uma relação tóxica com uma pessoa distante, é muito fácil. Você simplesmente deixa ela prosseguir o caminho dela, muda o seu caminho, ou, não sei, ela está aqui, você anda por ali e pronto. Mas quando você fala de pessoas que que fazem parte da sua vida, eu sei, é bem mais complicado, mas não é impossível. Porque a partir do momento que a pessoa tem uma crença forte ao seu respeito, ela construiu com a mesma força e intensidade que ela usou, né, para poder acreditar naquilo ali, você tem a mesma força e a mesma intensidade para desfazer isso aí. Então lembra-se, palavras constrói e desconstrói. Então você tem que entender qual é a intenção que você está tendo. É por isso que a importância da nossa responsabilidade, tanto para falar quanto para ouvir.
porque você é um fluxo divino, tornando suas palavras e os seus desejos em realidades todos os dias. E como eu faço isso? Tudo que eu acredito vai tornar minha realidade, assim como tornou você, no caráter que você tem hoje, no que te construíram hoje, foi através de palavras. E qual delas era mentira? Todas elas são verdades. A verdade que eu dou é a partir do momento que eu acredito nela. E essa é a munição a munição que ao mesmo tempo eu chamo de autoridade, que você dá para que aquilo se manifeste. Então é uma outra dica para você que esteja convivendo com essa situação. Não debata, nunca tente provar para ninguém o quanto você mudou. Não se preocupe, porque quanto mais a sua crença for certa sobre isso, mais isso se revelará aos olhos de todos. Então você só tem que se preocupar com o seu novo eu que está sendo construído por você. E quando você vê ou ouvir que disseram o contrário daquilo que você está construindo, apenas diga: tudo bem, ele ainda está me vendo como eu estava no passado. Mas as coisas mudam e eu mudei. O tempo passa e ele passou para mim, mas não passou para a pessoa ainda. E tudo bem. E tudo bem. O importante é que eu consiga continuar acreditando no que eu acredito. Essa é a história que ela quer contar sobre mim, ou que ele quer contar sobre mim. Mas eu hoje tenho a história que eu escolhi contar sobre mim. E em breve todos saberão dessa minha história, dessa minha nova história. E é isso mesmo, todos saberão. Então não tem necessidade de debater. Entenda que existem pessoas que quanto mais apegadas em julgar, principalmente usar coisas a seu respeito, lembrar passados a seu respeito, são pessoas que estão muito paradas no tempo da evolução. Você evoluiu mais um pouco e por isso não deseja, o passado já não te interessa mais. Mas nem todas as pessoas têm a sua velocidade. Talvez você tenha uma velocidade e o outro tenha outra. Então você já percebeu que quando os atletas, né, eles estão ali apostando a corrida deles e eles têm um objetivo de ser o primeiro a alcançar ali aquele prêmio, aquele título, né? E de repente vamos supor que dois sejam muitos amigos ali e um treinou muito mais para chegar até a determinada final ali daquela corrida. Por mais que ele ame o amigo, ele não vai percorrer de volta lá atrás para simplesmente trazer o amigo. O amigo teria que treinar-se para alcançar o mesmo êxito daquele que chegou à final. Então essa é a nossa libertação com as pessoas tóxicas. Eu digo isso para você porque na maioria das vezes nós ficamos magoados, nós ficamos chateados e é um direito nosso sim, mas não é direito acreditar que aquilo que magoou você ou que as palavras que estão dizendo a seu respeito, elas têm que ser propriamente verdade para você. Não tem problema se o outro ainda está numa distância muito lá atrás e você está muito aqui na frente. Com certeza haverá um dia em que aquela pessoa vai descobrir uma maneira de treinar e, quem sabe, até ultrapassar você de novo. De repente, você que sempre está ali naquele local ali do vencedor, né? De repente aquela pessoa aprenda tanto e quando ela te alcança, você está mais aprendendo com ela do que podendo ensinar. E esse tem que ser o nosso desejo em relação às pessoas e às palavras que são ditas de forma que estejam opostas àquilo que você acredita hoje. Isso é independente que seja sua família, que sejam seus amigos
e que seja quem for. Lembre-se todas as vezes que você ouvir qualquer situação que te leve ao passado, ou até mesmo à mágoa, no meio dos seus, onde você nem facilmente vai poder se livrar deles, porque, como eu disse, toda relação tóxica, gente, ela é para ser. Você tem que ser liberta dessa situação ou dessas pessoas. Mas isso não quer dizer que você está se afastando desse tipo de pessoas porque elas são menos que você. Você só deveria afastar porque você treinou mais nessa corrida, né? Então você, por ter treinado mais, você está um pouco à frente dela. Mas amanhã ela pode estar onde você está e até adiante. Então, quando não há a possibilidade de haver esse afastamento, onde você nem vai assistir o crescimento ou a evolução dessa pessoa no treinamento, né? Ou dessa situação, você pode tranquilamente criar uma verdade dentro de você que faça acreditar. Veja-se numa corrida entre você e veja muitas pessoas, né, nessa corrida e veja o prêmio desejado por todos ali na frente, né? E lembre-se o quanto você treinou e onde você está. E quando você olhar para aquela pessoa que te machucou através das palavras, te julgou, né? Foi ali um tanto conveniente com você. Na hora que você lembrar, olhar para aquela situação, ou lembrar daquela situação, apenas olhe para ela e use palavras que vai tornar isso, com certeza, mais limpo, né? Sair dessa coisa que intoxica a relação de vocês e ir para um lado onde há pura verdade nele. Olhe e diga: eu treinei e estou até aqui. Fulano, né, a pessoa, só não está onde eu estou porque ela está treinando menos. Mas ela irá desenvolver a sua própria técnica de treinar-se melhor. E em breve ela vai estar me ensinando ou vendo as coisas que eu vejo. Gente, é muito importante que nós possamos conscientizar disso e com isso conscientizar também as nossas palavras, tá? Conscientize-se mais do que você tem ouvido a seu respeito e do que você tem falado a respeito das pessoas. Lembre-se que você, as suas palavras, juntamente com seus desejos, elas podem construir, mas elas também podem tranquilamente desconstruir tudo que não esteja confortável para você ou para o seu próximo, tá bom? E nós vamos terminar então esse vídeo de hoje tendo a consciência de que o fluxo divino em você está aí, tornando todos os seus desejos e palavras em realidades. Então escolha no que você quer acreditar. Escolha qual é a palavra que você quer autorizar para que ela se manifeste na sua vida. Desculpe aí, hoje eu estou de janela aberta, vocês devem estar ouvindo alguns barulhos aí. E tá muito quente aqui. E é isso, gente. Eu quero terminar esse vídeo dizendo a você, e peço a você que tenha consciência dessa afirmação: eu sou o fluxo divino que torna meus desejos e palavras em realidades. Eu sou o fluxo divino que torna meus desejos e palavras em realidades. Então é isso aí. Tenha responsabilidade com o que você ouve e com o que você guarda, tá? O que você ouve, o que você fala, desculpa. Lembre-se que toda palavra, toda, a partir da sua autoridade, ela é manifestada. Você autoriza ela com sentimento e ela acontece. Você desautoriza ela em sentimento e ela não acontece, tá bom? Você é quem manda, tá bom? Então decida melhor.
Muito obrigada a todos vocês. Eu aguardo vocês até o próximo vídeo e assim eu peço a todos vocês que façam melhor o uso das palavras, tanto que você ouve, tanto que você pronuncia, porque todas elas trarão a sua verdade. Muito obrigada.